Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso encontro hoje do Clube Selfie. A nossa ideia hoje é falar sobre dicas de prescrição e revisão de casos. Então, eu vou começar já estou deixando essa aula gravada. Quem quiser acessar depois, pode entrar, não tem problema, tá bem? Vou começar aqui então mostrando alguns casos com as prescrições para entendermos quando é que essa prescrição vai bem ou não, tá bem? Então, deixa eu começar aqui. Então, o primeiro caso, que é um caso que entrou para nós ali em mentoria, eh, eu vou iniciar revisando os dados da prescrição para ver se o técnico fez de acordo com o que foi feito e se alguma falha no planejamento no setup tem também a ver com um erro da prescrição. Fechado? Então, o caso de refinamento da colega é um tratamento completo de arcada superior e inferior, em que a colega decide manter a relação de molares. Sobre a relação dos caninos, ela vai descrever aqui embaixo nas orientações, e aí ela pede para corrigir o quadrante 1, a posição do 13 e do 16, e no quadrante 2, a relação de 23. Tá? Então vamos ver o que significa, sendo que a relação do molar aqui ela já mandou manter. Então, quando ela me fala que é para corrigir a posição do 16, eu estou entendendo que é um alinhamento ou um nivelamento. Tá bem? A Tatmans, conforme necessário, overjet vai melhorar, a sobremordida vai manter e a mordida cruzada também vai olhar as orientações. IPR, conforme necessário, vamos fazer expansão com o IPR, se necessário, e fechar todos os diastemas. A linha média, a superior que está errada, e o último alinhador foi o 16. Então, agora eu vou abrir o planejamento para a gente entender qual é a necessidade desse caso. Fechado? Então, por que que é importante nós avaliarmos se as prescrições elas estão adequadas? Porque muitas vezes os técnicos, eles vão ler as nossas informações e eles não vão entender se a gente tem informações contraditórias. Então, ela pediu para melhorar a posição do 16, sendo que ela quer manter a classe de molares, tá? Agora, esse lado também não foi dito nada em relação a ele, foi dito só em relação ao canino, né? Deixa eu até olhar aqui, porque eu tô achando que ela inverteu o lado, que não é o 13 e o 16. Ah, e o 2 é a relação de 23. A posição do 13 em relação ao arco, tá? Esse lado é uma classe 2, então apesar dela não ter pedido a correção, o ideal seria fazer a correção, né? Então vamos ver o que que o técnico entregou para ela. Ele entregou o ajuste da posição do 13 e do 16, só que mantendo a relação de classe 2, porque vejam aqui que os pré-molares eles se mantêm realmente em classe 2, tá? E esse lado também, né, uma pequena distalização com uma distorrotação aqui dos molares, tá? E o ajuste do canino ali também para acertar a posição, mas não chega a uma classe 1. Provavelmente esse é um tratamento que tenha Bolton. E nós não conseguimos detectar isso só na prescrição. Vejam que o arco superior, ele é maior que o inferior, tanto na região anterior quanto na relação total do arco. Então, nessa situação, se nós fôssemos pensar, ele exigiria um pouco de IPR para fazer o ajuste correto, porque ele é maior. No entanto, se nós fizermos um pouco de PR aqui, não sei se o overjet vai ficar muito justo. Na prescrição foi solicitado também, conforme nós vimos, que mantivesse a relação do overbite, mas que melhorasse o overjet. Então, a sobremordida dele, ele praticamente manteve, ele ainda fez uma leve intrusão, mas eu gosto, porque nós vamos fazer a retração dos dentes superiores, e eu acho que vale a pena a gente fazer esse ajuste, tá bem? Então, o que que eu melhoraria nesse caso? Deixa eu voltar aqui para olhar o que foi colocado em mentoria. Poderíamos melhorar as posições de 15 e 23 para facilitar a correção do Q3, abrir espaços na mesial e na distal. Então, a primeira coisa é melhorar a posição do 15 e do 23.
tá? Então, com certeza, para isso, ou nós usaremos IPR posterior, ou nós faremos mais distalização. Como nós temos um Bolton, justificaria o IPR posterior. E o molar, ele já está em chave, pelo menos o primeiro molar. Então, eu acho que vale a pena nós lançarmos mão de um pouquinho de IPR, tá bem? Então, vou ativar os controles em 3D. A prescrição, ela ficou um pouco quebrada, porque nesse caso o paciente tem um Bolton, né? Às vezes é difícil a gente saber isso. Então vejam aqui que eu tô pondo um IPR nessa região posterior para engrenar melhor os pré-molares. Olha aqui como eu vou ganhando a relação do pré-molar, ó, como ele era e como ele está com o meu IPR, ó. Tá bem? E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, desse lado ele tá melhor, mas o canino aqui falta alcançar, então eu jogo o IPR no canino. Como esse pré-molar tá bem encaixado, eu vou fazer esse IPR para frente. E notem que ele ficou assimétrico o IPR, porque desse lado o pré-molar não estava encaixado e desse lado ele já está. Tá bem? Então, seria isso aqui, a necessidade do ajuste, e eu tô com o meu overjet bem mais justinho aqui. Chegou a ficar ruim? Não, não ficou, porque o Bolton aceita o IPR posterior. Nesse canino, o que que eu posso melhorar mais a posição, como o colega colocou? Eu posso angular esse premolar e fazer uma leve extrusão, para ele intercuspidar melhor aqui também. E esse, a mesma coisa, tá? Então, nesse caso, vamos remover esse aqui. E a sobremordida, apesar de a gente ter pedido para manter, quando eu olho, eu vejo que esse segmento anterior, ele tem a curva de SP dele está acentuada. Então, eu vou pegar desse premolar, que eu tô achando que esses estão mais desnivelados, e vou descer um pouquinho. O que eu estou fazendo é um movimento de ajuste de posição final. É a força do alinhador que tem que fazer essa intrusão. O estagiamento vai ficar por conta do centro de planejamento e geralmente o centro de planejamento ele vai fazer uma intrusão chamada frog staging, se ele perceber que eu fiz mais de 1,5 de intrusão, tá bom? Então isso tudo já é automático do centro de planejamento. Então, esse caso, vejam como eu intercuspido melhor. E aqui, nessa situação, eu já tenho um desajuste. Então, nós podemos até lançar mão de um leve IPR aqui para não fazer o desvio da linha média, ó, tá? E conseguir finalizar adequadamente esses pré-molares. Pré-molares com expansão, o que é que nós temos que fazer em relação à compensação na coordenação? Ó, o arco está expandindo muito pouco, tá? Então, se eu vou trabalhar com um pouco mais de simetria nessa arcada, o ideal seria a gente fazer também um pouco de torque, tá bem? Então, ó, fiz aqui um movimento leve de distalização. Vamos ver se esse segundo aqui pode. Eu vou voltar lá na documentação para avaliar se eu tenho o terceiro molar. Vamos ver, o paciente é bem jovem, o terceiro molar estava bem alto, acho que tudo bem a gente fazer uma leve distalização, ok? Para ganhar esse ajuste. Então, fiz a expansão, nem tem muito, mas compenso um pouco o torque e tiro a intrusão para eu poder finalizar com a intercuspidação correta. Então, olha só como o arco desenha melhor com o torque vestibular de raiz nos posteriores. Vamos desse lado agora. Aqui também já melhorei a intercuspidação, ó, a posição inicial e essa posição objetivo, vejam aqui, que é a posição que o técnico me entregou, tá? Então, quando eu ponho aqui objetivo e a de hoje final, vejam como ele ajusta melhor as relações que a colega pediu, que seria a relação dos caninos, né? E também dos pré-molares, no caso ela citou mais o 15, ó, como ele assenta melhor ali. Elástico classe 2 é recomendado, attachments de retenção para contrapor a força do elástico, mas esse dente que nós estamos alto aqui, ó, que ele estava bem mais alto, nós não vamos fazer essa puxada distal ao mesmo tempo. Então, esse cut nós vamos jogar. Eu vou colocar esse cut no premolar
como elástico de classe 2, tá bem? Vou deixar aqui no inferior. Desse lado, vou jogar um attachment maior para me dar um pouco mais de recurso. Clico no botão, aumento o tamanho do attachment. É um bitela, mas é esse que eu vou trabalhar, ok? Posso descer um pouquinho mais para não ficar tão feio. E aqui também vou preparar o elástico de classe 2. Esse canino não está tão mal posicionado, então o fato de eu jogar a ancoragem nele não vai me atrapalhar. Opa, errei aqui. Tudo bem? Então vejam aqui que eu tive um desvio da linha média superior para o lado direito. Eu aceito? Volto na prescrição. Então, sempre que eu tenho dúvidas em relação a essa questão, eu volto para a prescrição, porque é importante que a gente veja se depois que eu fiz mudanças em 3D, essa arcada ela não desajusta, tá? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho na prescrição. Desculpa, deixa eu ver um caso da Kátia. Esses são os casos que eu estou pendentes para revisar com vocês. Ah, ela não colocou aqui a imagem, ó, mas a linha média, ela falou que tinha que corrigir a superior. Então, eu acho que aceita mover para o lado direito. Talvez tenha movido muito. E aí, nós vamos fazer o ajuste. No caso, se moveu muito, eu solto esse lado do IPR e faço um pouquinho mais desse lado aqui. Olha lá, agora sim, movendo o ajuste aqui para o lado direito. Vou fechar um pouquinho essa rotação em dobradiça, porque eu gosto mais desse canino fechado, para dar a guia do canino mais correta aqui. E desse lado, ele tá um pouco angulado esse canino, então eu vou só ajustar também. Falou que atingiu o IPR máximo, eu vou aqui, eu libero o limite do IPR para poder fazer o ajuste e depois eu conserto, tá? Então, desse lado eu não quero 0,2 e 0,8, eu quero 0,5 e 0,5, depois eu ajusto, é só liberar para fazer o movimento em 3D. Vejam lá que melhora muito a relação aqui dos dentes. Vou recolher essa aba para vocês enxergarem melhor. Esse está muito instruído. Volta um pouquinho, gira um pouco a mesial para dentro. E estamos numa posição legal. Olha lá, início e final, tá? Esse foi muito, né? Aqui para fora. Sou bem detalhista nessa passagem do canino com lateral que me incomoda na vista anterior. Isso aqui. Agora, melhoramos a relação das intercuspidações, vejam, melhoramos a coordenação dos arcos, ajustamos recursos de elástico, ajustamos o attachment para o dente mais difícil e a linha média também. Feito tudo isso, eu fiz isso no 3D, tá bom? Eu vou enviar e o técnico vai atender, então, a minha prescrição. Enviado. Kátia, você está entrando agora e eu vou te contar que eu acabei de fazer uma mudança no seu caso baseada na sua prescrição, tá bom? Depois você dá uma olhada que a gente deixou, isso vai ficar gravado para você assistir as mudanças que eu fiz desse tratamento. Feitas as mudanças, agora então eu vou voltar para o outro tratamento e nós vamos ler mais uma prescrição para entender o que é que o técnico nos entrega em relação às propostas que a gente coloca, tá? Karina já está em produção, deixa eu passando. Vamos ver o caso aqui do Gilson. Deixa eu ver se tem alguma questão no chat aqui. Fechado. Bom, vamos lá então. Esse outro caso é um caso que tem aqui a prescrição. Primeiro nós vamos ler a prescrição e vamos ver se o técnico atendeu
adequadamente essa prescrição. É um tratamento de arcos completos, duas arcadas. A relação do molar ele já vai descrever nas orientações. Então, ó, fazer a expansão, fechar diastemas e extrusões para corrigir a oclusão. Então, a princípio, apesar de colocar aqui que ele quer corrigir a relação de molar, ele não falou para o técnico como. A relação do canino também vamos melhorar. Vamos melhorar o overjet e o overbite, corrigir a mordida cruzada, vai fazer a expansão e, se preciso, vai usar o IPR, tá bem? Então, foi isso aqui. As duas linhas médias erradas, pelo que tá aqui na prescrição. Vamos ver, então, como é que o técnico traduziu isso em planejamento. A princípio, essa prescrição, desculpa que eu nem olhei aqui as fotos, mas a prescrição é uma prescrição difícil. Olha, esse é um caso bem desafiador. Se eu não me engano, esse caso foi lá para o clube. A gente viu lá no grupo, né, do clube, que era uma paciente padrão 3. E com essas características já em maturidade óssea, vejam a forma da C2, a C3 e a C4. A panorâmica dela também com a presença já dos segundos em oclusão e alguns outros dentes aqui todo aberto, faltando espaço. Eu comentei que esse caso, se eu não me engano, lá no grupo, era um caso de disjunção. Deixa eu até ver se ele já. Não sei se já foi feita a disjunção aqui. Deixa eu ver se o Gilson colocou algum comentário. Não, não colocou. Então, esse é um caso bem difícil, né? Vamos ver qual foi a proposta do centro baseada no que eles disseram. Expansão e IPR e instruir os dentes para fazer a intercuspidação. Molares em classe 3, estamos vendo aqui, né? Uma relação de classe 3 de molares, uma paciente padrão 3 esquelético. Então, a compensação dentária foi feita às custas de IPR e um leve ajuste anterior. Achei que ia ter um jump aqui, não saiu, ó. Então, vamos de novo. Então, molares ali, uma baita de uma distalização inferior. Gente, um caso muito difícil. Esse caso, na minha opinião, idealmente é um caso de disjunção em máscara. Deixa eu avaliar aqui. Que eu quero ver com o doutor se ele já fez essa disjunção. Se a gente observar aqui os incisivos, eles aceitam uma leve protrusão ainda, os superiores, né? Mas os inferiores, para fazer essa quantidade de distalização, tem que extrair terceiros molares. Então, nós precisamos ter essa informação, se esses dentes vão ser extraídos ou não, porque a princípio não foi feito, esse comentário, tá? Então, o que que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos perguntar para o colega se as extrações foram feitas e se não há possibilidade de fazer disjunção e máscara aqui nesse caso. Se a gente já tiver feito a disjunção e os da máscara, então a gente vai estar com essa limitação para fazer esse movimento só em ordem dentária mesmo. Encaixar, ó, vejam que ele até encaixa, né? Só que ele vai projetar bastante esse dente superior. Agora, o inferior não tem a menor chance se não fizer a extração dos terceiros. Então, esse projeto, no meu ponto de vista, fica limitado com a extração dos terceiros molares. Então, o que que eu vou fazer nele? Nada, não vou mexer, porque é um caso que falta informações na prescrição e o técnico também foi genérico, tá bom? Então, eu vou escrever aqui para o colega os inferiores. Foi feita digitalização. Vai extrair 38, 48. Te aguardo para seguirmos no projeto. Tá? Esse não tem como a gente adivinhar, isso a gente está limitado de acordo com essas necessidades. Fechado? Vejam como a prescrição é importante. Se nós tivéssemos mais informações nessa prescrição, talvez eu conseguisse seguir com o projeto. Mas esse caso não foi sinalizado nenhuma extração de terceiros molares, né? E nem foi pedida aquela distalização. Por outro lado, também não se resolvia a oclusão de outra maneira, tá bom? Vamos ver agora aqui um caso da Laís, que é o da Joana. É um caso de refinamento, como a gente pode ver.
E ela sobra aqui com um caso bem frequente que nós falamos, que é a mordida aberta posterior, pelo que eu tô vendo, tá? Oclusão dos arcos é boa, alinhamento também, falta um giro aqui no incisivo inferior, mas uma paciente que está apresentando uma mordida aberta posterior. Vamos ver aqui como é que tá. Então, o tipo de tratamento requisitado é o tratamento completo, ambas as arcadas, melhorar a relação de canino e corrigir a relação de molar, manter as formas, manter sobressalência, não, melhorar a sobressalência, manter o overbite, IPR se necessário, e os dentes inferiores mexeram de lugar, melhorar o alinhamento inferior e anterior e fechar a mordida aberta. Geralmente, quando é assim, o que que eu faço? Eu volto aqui para ver como o caso era inicialmente, tá? Então, o caso, ó, ele já era assim, inicialmente, ele já tinha essa abertura aqui. Deixa eu ver se esse também é um refinamento. Já era um refinamento. E o inicial dele era dessa maneira. Então, ela não tinha uma mordida aberta posterior e agora nós temos. Com ela era aberta anterior. Olha que interessante esse caso. Então, vamos ver o que aconteceu nesse caso. Estou abrindo aqui o primeiro setup para entender qual foi a abordagem, ó. Ela não tinha mordida aberta posterior e com esse tratamento que foi feito a desinclinação dos dentes anteriores com leve PR, a mordida aberta ficou posterior aberta, ficou aberta atrás. Geralmente isso acontece, eu comento com vocês, quando tem muita expansão que foi, não foi muito o caso dela, não, né? A gente não teve muita expansão, mas às vezes por uma falta de controle do tórax posterior, mas principalmente com uma extrusão relativa dos dentes anteriores e inferiores. Tá? Então, quando acontece a retração desses dentes, o alinhamento pela retração, sempre nós temos que colocar um componente intrusivo para anular a extrusão relativa que vai acontecer naturalmente. Então, esse caso pode até ser que tenha sido algo assim, mas olha só como esses posteriores faltam em torque também. Então, nesse caso, uma combinação da perda de controle vertical, olha só, desses incisivos, tá? E a perda do controle do tórax dos posteriores, provavelmente por conta da expansão. É um caso difícil, esse aqui não é comum, tá? A gente vê esse tipo de problema, né? Nesse tipo de má oclusão. Seria muito mais comum se tivesse uma mordida cruzada posterior e uma grande expansão posterior, ou um apinhamento severo que você fizesse e recolhesse esses dentes por um excesso de vestibularização. Depois eu vou conversar até com a Laís para ver como foi que esse caso correu dessa maneira, tá? Então, aqui a ideia, ó, é feito um torque vestibular de raiz e a extrusão dos inferiores sem o jump. Nós vamos inserir um jump, nós vamos inserir uma intrusão mais potente desses incisivos, sem programar muita extrusão aqui para a gente poder fazer o ajuste vertical. O ponto sempre importante quando a gente faz o jump é que a mandíbula ela vai rotar para cima e para frente. Então, aqui nesse caso, nós temos que fazer uma compensação com o IPR, tá bem? Então, para esse tratamento, a minha sugestão é modificar. Nós vamos lançar mão de IPR de 0,3 na mesial e distal dos pré-molares inferiores e superiores para reduzir o torque e ganhar um pouco de ajuste da inclinação dos posteriores por lingualização, tá bom? Fazer ligeira contração dos arcos, contração posterior dos arcos, e o que nós vamos fazer também nesse caso é intruir mais os dentes anteriores e inferiores e adicionar um jump vertical. E a gente vai finalizar também com o overjet aumentado para compensar o pulo da mandíbula para cima e para frente.
tá? Então é isso que nós vamos fazer. Estou modificando aqui, estou enviando e já vou escrever isso aqui também lá no nosso caso, lá no nosso chat da mentoria, tá bom? Então vejam que nenhum desses casos ele teve uma prescrição muito detalhada, o que acaba atrapalhando muitas vezes até na nossa revisão, tá bom? É o segundo refinamento. Paciente é colaborador? A primeira coisa que a gente precisa saber. Fiz ajustes para fechar a mordida aberta posterior. Então, vocês viram que nós vamos atuar tanto nos incisivos quanto nos posteriores, tá? No retorno. Aguardo seus comentários. É muito importante vocês escreverem para nós no chat, aqui nessa cabecinha, para que a gente consiga seguir a linha de raciocínio com vocês dos casos, tá bom? Então, sobre a prescrição, vocês viram que a prescrição do selfie ela é um pouco genérica, mas isso não traduz muitas vezes o que nós precisamos. Então, vocês precisam trabalhar um pouco mais nesse campo aqui das orientações para virtualização, tá bom? Então, esse aqui, ó, ela até foi um pouco mais detalhista, então muitas vezes o técnico consegue entregar um setup mais assertivo. Esse não vai ter tempo da gente ver do Arthur. Eu vou mudar com vocês lá para o webinar do Club Angel. Hoje nós vamos falar lá no Club Angel de ferramentas digitais, tá bem? Eu espero vocês lá. Obrigada, gente. Um beijo.